Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Boas-vindas à desembargadora Marta Daniele, retorno de férias. Boas-vindas também à turma de estudantes da Universidade Federal. Disciplina Teoria Geral do Processo, Processo Civil. Curso de Direito com a supervisão dos professores doutora Cristiane Pinheiro e o professor doutor Ricardo Procopio Tinoco, que também está na bancada como desembargador. A ausência dos desembargadores Cláudio Santos, Dilermando Mota, Glauber Rego e Lourdes Azevedo, os primeiros em férias e a desembargadora Lourdes em viagem e folga de plantão. E o desembargador Cornélio comunicou a impossibilidade de comparecer, está naquele evento dos juizados especiais. Também estamos com a presença do pessoal da TI, secretário de Tecnologia da Informação do nosso tribunal, que apresentará um vídeo no final da sessão. Iniciamos nossa sessão de julgamento, processo número 1 da pauta, o mandado de segurança 081-2083, Datanorte, Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte, segunda vara da Fazenda Pública de Mossoró. Relatoria do desembargador João Rebouças, inscrito para sustentação por videoconferência, Dr. Everton Medeiros Dantas. Tá. Dr. Everton pretende fazer sustentação pelo município de Mossoró ou pela Datanorte? Excelência, bom dia a todos. Pelo município de Mossoró. Tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa corte, na pessoa na qual cumprimento os demais magistrados e magistradas aqui presentes, excelentíssimo procurador de Justiça, demais servidores, colegas advogados e advogadas. Bom dia a todos. Bom, excelência, serei breve. Estou aqui para fazer a sustentação oral a pedido do nosso procurador-geral diante da importância financeira que trata desse processo, mas é uma questão absolutamente pontual. Tá? Doutor, o relator está comunicando aqui que está denegando a segurança. Ótimo, perfeito, excelência. É tudo que o advogado espera. Quero só agradecer e dizer ao desembargador Sarai Sobrinho que é uma honra estar aqui nessa sessão com Vossa Excelência, depois de tantos anos na advocacia privada, hoje como concursado, inclusive por incentivo de Vossa Excelência, eu estou muito feliz. Obrigado a todos, bom dia. Presidente, peça para mudar a movimentação que está aqui no sistema como ordem concedida, por isso que eu... Alguma coisa? Tá. Depois é só lembrar para... Alguém vai fazer. Quando eu vi a ordem concedida, aí eu concedi a palavra. Presidente, sou para estar doutor Everton, meu sobrinho de primeiro grau, viu? E honra muito a família. Agora, inclusive, tem a coragem de vir ao plenário do tribunal fazer a ostentação. E eu fico muito feliz na atuação de Sua Excelência enquanto procurador do município de Mossoró. Ok. A número 2, revisão criminal. Obrigado. 081 35 86 88 68. Maria do Socorro Caldas Cortez e Ministério Público. Neste processo, sustentação oral do Dr. Ciro Alberto de Araújo Benevides. Doutor Ciro, aquela sustentação Vossa Excelência começou em sessão anterior, vamos Tem quórum. Tem quórum hoje. Vamos conferir se temos quórum hoje. Me parece que sim. Temos uma suspeição do desembargador, continua. 4, 8. Acho que sim, parece que temos quórum. Temos.
Pode iniciar. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, doutor Ibanez Monteiro, excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Saraiva Sobrinho, excelentíssimos desembargadores que compõem e integram este egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, doutor Glaucio Garcia, senhores serventuários, colegas advogados aqui presentes, estudantes do curso de Direito, senhores e senhoras. Queira este colegiado receber a saudação respeitosa dessa defesa. Subo a essa tribuna para tratar de um caso que, com a devida vênia, ultrapassa o campo jurídico. Estamos diante de um inequívoco erro judiciário que se perpetua há mais de 20 anos e que agora, diante de uma prova nova, diante de uma prova válida, exige desta Corte o restabelecimento da verdade e da justiça. A revisão criminal que ora trazemos para ser julgada não é um recurso, não é o reexame daquilo que o júri decidiu. É sim um instrumento constitucional destinado a evitar que uma inocente permaneça condenada quando a realidade dos autos, especialmente após a produção da prova superveniente, revela que a condenação não pode subsistir. Hoje, este Tribunal Pleno é chamado a reparar esse grave erro histórico. Ora, excelências, a condenação da senhora Maria do Socorro Caldas Cortez, que aqui se encontra assistindo a esse julgamento, deve ser reformada por 3 fundamentos absolutamente inatacáveis, previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal. A decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Sobreveio prova nova, autêntica e produzida sob o contraditório. E é materialmente impossível que a requerente estivesse presente na cena do crime. Esses pilares são independentes entre si. Qualquer um deles já daria causa isoladamente para o provimento da presente revisão e juntos impõem o reconhecimento imediato da inocência. Vamos falar da prova nova conseguida depois de tantos anos do crime que aconteceu há 27 anos atrás, quase 28. Temos um fato novo, temos uma prova nova que aqui o Ministério Público, em sua manifestação, tentou desqualificar. Mas Vossas Excelências precisam valorar essa prova, por ser o deslinde de um fato criminoso, inverídico, atribuído à pessoa da requerente. O executor do crime mudou por diversas vezes as versões que motivaram o homicídio por ele praticado. Uma primeira versão em delegacia, uma outra versão em sede de depoimento em justiça, uma terceira versão em sede de sessão do júri. E hoje nós temos aqui Vossas Excelências para analisarem juntos o vídeo em que o matador, o executor, que atribuiu a essa senhora que já cumpriu aqui tantos anos de pena, ele alega de forma clara, de forma voluntária, que
ele subiu naquele apartamento para matar as duas. E o que foi que nós, como advogados, nossa equipe aqui, tivemos o cuidado? Vamos validar a prova desse vídeo. É muito forte. Dona Maria do Socorro, que está sentada aqui nessa primeira fileira, ela chegou no meu escritório e disse: Doutor Cyrus, eu preciso um dia morrer com justiça. Eu preciso provar que eu sou inocente. Eu, com 25 anos de formado, já tendo no meu currículo casos extremamente polêmicos, já tendo absolvido filho que matou pai, envenenado por clemência no tribunal do júri, por ter defendido inúmeros casos impactantes que precisavam de justiça, eu fui analisar o caso dela. O caso dela não tinha uma perícia, um DNA, uma mensagem, não tinha nada que ligasse ela ao executor do crime. Vossas Excelências podem perguntar: e por que, doutor, o senhor está dizendo que ela é tão inocente e ela foi condenada? Ela foi condenada, assim como o ex-marido da vítima foi condenado a 16 anos, entrou com um recurso de apelação no tribunal e conseguiu ser absolvido por ausência de provas. Ela pegou 15 anos. O júri da época, ocorrido há mais de 20 anos, precisava condenar alguém e existia a palavra do executor do crime. E depois que essa mulher cumpriu pena em regime fechado, vindo de uma família boa, condenada pelo clamor público da época de um júri que precisava dar uma resposta, ela bate no meu escritório e eu digo: nós só temos como levar o seu caso à justiça se a senhora conseguir ter em mãos um depoimento dele, autêntico, sem ser forçado. E o depoimento está nos autos, aonde ele diz ter ódio da que ele subiu no apartamento e matou, e da requerente, que à época ele alegou no júri que teria sido contratado por ela para mandar. Eu pergunto a Vossas Excelências: existem memoriais que foram entregues para facilitar a leitura e a compreensão de forma mais objetiva. Estão nos autos, foram ingressados há poucos dias. O vídeo, ele diz: eu não matei a outra, se referindo a Maria do Socorro Caldas Cortez. Eu não matei a outra porque ela não estava lá. Mas se a outra tivesse lá, Socorro, parece o nome Socorro. E questionado sobre a sua intenção, o matador ainda externou que em relação às duas mortes ele disse: tinha. Na hora eu tinha, porque na hora da raiva o caba, aí aqui ficam 3 pontinhos, porque ele fica mudo. Eu peço vênia para ter a oportunidade de perguntar, de indagar a Vossas Excelências, como compatibilizar a motivação da tese de mando diante de uma situação dessa. Como conciliar a intenção homicida por parte dessa mulher que nunca tinha agredido ninguém, que nunca tinha cometido nenhum crime, nenhuma ameaça, e ela se vê diante de uma acusação de autoria intelectual. O cenário é ilogicamente impossível. A prova nova que está aqui nos autos, que foi
justificada, a prova foi justificada através do crivo do Poder Judiciário, com presença do Ministério Público, que nada se opôs, e o juiz ainda tomou o cuidado de pedir: eu quero ouvir a pessoa que fez o vídeo. E durante a audiência de justificação da prova, a pessoa que fez o vídeo foi indagado como abordou, como chegou, como começou a conversa, e que não houve absolutamente nenhuma pressão, não houve coação, foi um depoimento natural. O elo testemunhal, ele vai se desfazendo com a prova nova que surge aqui nos autos, se desfaz por completo. É preciso que se diga que nós não estamos aqui querendo tirar a soberania do júri popular. O júri hoje é uma das instituições mais respeitadas e que deve ter a sua soberania preservada. No entanto, o STJ e o STF já pacificaram que em casos de injustiças levados ao Tribunal Pleno por revisão criminal, erros judiciários não podem permanecer. Vejam, nesse júri, teve jurado que permaneceu achando que Socorro deveria ser absolvido, com a sua opinião. Um que foi condenado no júri foi absolvido por meio de um recurso. Restou essa mulher aqui, pagando a pena, sem ver suas filhas crescerem, tendo perdido o seu emprego completamente e hoje como uma condenada por um crime que não cometeu. Eu, analisando o direito, eu tento dar aula aos meus alunos durante 25 anos. 25 anos de formado, eu dou aula há 23. E, para mim, eu não sei o que mais me honra, se é aqui à minha frente, a cúpula do nosso judiciário, que quem é do mundo jurídico aqui no Rio Grande do Norte admira, bate no peito e diz: eu tenho homens da lei, ou eu não sei se é essa plateia aqui de trás, que vai fazer parte de um futuro que venha a substituir todos nós em um mundo que será ainda mais difícil. Os pedidos são: absolver Maria do Socorro Caldas Cortez, com fundamento nos incisos 4, 5 e 7 do artigo 386, acumulado com o 626. E ainda, subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição, a ideia até trazida pelo Ministério Público na sua manifestação nessa revisão seria que fosse feito um novo júri à luz da prova superveniente. E eu quero terminar as minhas palavras com um salmo. Eu, nos últimos dias, disse: Deus, me abençoe para que eu possa terminar com algumas palavras que tenham tudo a ver com julgamento. E o Salmo 85 diz: a verdade brotará da terra e a justiça e a paz se encontrarão. Hoje, neste pleno, essas palavras ganham forma. Finalmente, depois de 28 anos de uma verdade soterrada, finalmente brota aqui a verdade e permite que a justiça olhe desde o alto e desça ao encontro dessa verdade renascida. O que eu tento ver aqui hoje é a justiça e a verdade se abraçando e essa mulher poder ir para casa batendo no peito e dizendo: eu sempre soube que eu sou inocente. Obrigado.
O voto do relator é pela improcedência da pretensão revisional. Tem a suspeição do desembargador Ricardo Tinoco, que já foi anunciada. Desculpa, Ricardo Procópio. Não tem jeito, sabe, desembargador, eu não tenho correção. Eu sempre troco o sobrenome. E os demais concordam com o voto do relator. Número 3, ação rescisória 081-1407-64. Hugo André Alves Fernandes e outros, e é de Brasil Construções Limitada. Relatoria do desembargador Saraiva. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Hugo André Alves Fernandes em causa própria. Dr. Hugo tem a palavra por até 15 minutos. Excelência, só para confirmar, tá, não acende aqui, mas está ligado. Excelentíssimos senhores desembargadores, cumprimento a todos na pessoa do desembargador presidente, cumprimento também os colegas que estão atrás de mim, os estudantes de direito, os assessores, os serventuários da justiça, meu ex-professor Dr. Fernando Cabral e todos os desembargadores e desembargadoras que me receberam durante aproximadamente um mês, alguns mais de uma vez, para ouvir a história que eu vou contar aqui hoje. Eu estou em causa própria, embora seja uma ação rescisória cível, estamos num agravo interno, porque me foi negado seguimento à ação rescisória. E para que não fiquem lacunas na compreensão de vossas excelências, eu quero fazer um breve cotejo, trazer uma síntese fática do que se trata esse caso. Primeiramente, está diante de mim, atrás do desembargador presidente, uma representação de Cristo crucificado, que talvez seja o maior símbolo de injustiça da história. Um símbolo também da falibilidade humana. Um símbolo de um julgamento errado, que escolheu soltar a Barrabás e manter crucificado, torturado, num suplício, num via crucis, o Cristo. Guardadas as devidas proporções, claro, eu hoje, pela natureza da própria ação rescisória e também do agravo interno, também me considero injustiçado. E antecipadamente, eu peço vênia a todas as discordâncias que são naturais do processo, que são técnicas e que são compreensíveis e, como vossas excelências ouvirão e perceberão, são inteligíveis. Em 2016, eu adquiri um imóvel junto a uma construtora e o recebi em 2020. Na época de receber o imóvel, a construtora não quis entregar o imóvel falando que ainda tinha saldo devedor, que ainda tinha dívida a pagar. Eu, autor, entrei com um processo para que se reconhecesse o adimplemento, o pagamento da dívida, que não havia dívida, porque tinha se colocado um óbice para entregar o imóvel. Liminarmente, a juíza doutora Juliana Cartacho, de Parnamirim, me concedeu a ordem, reconheceu a validade da cláusula claríssima do contrato de financiamento que afirma plena e irrevogável quitação. Plena, como é pleno este tribunal formado por todos. Não parcial, mas plena, completa e irrevogável quitação. Insatisfeita, a construtora agravou, perdeu a liminar e a terceira Câmara Civil confirmou. A terceira Câmara Civil confirmou a decisão liminar da juíza que falava em adimplemento da dívida.
A terceira Câmara Civil, a unanimidade, afirmou, e nem precisava disso, porque a análise desse pedido em agravo é perfunctória, mas foi além a meu favor. Afirmou que se a dívida não seria em relação à casa. Abro aspas. Compulsando-se acuradamente os autos, terceira Câmara Civil deste tribunal, destaco que as folhas 236 a 268 encontra-se o contrato de compra e venda e também o contrato de financiamento, que diz o seguinte: assim, satisfeito o preço da venda, os vendedores dão aos compradores, doravante denominado devedores, plena e irrevogável quitação por força desse instrumento e do item 1 e transmitem aos devedores toda a posse, domínio, direção e ação sobre o imóvel ora vendido, obrigando-se por si, por seus herdeiros, etc. A Câmara Civil, a unanimidade, continua, para que, ainda com aspas, para que não restem dúvidas, o vendedor, que é a construtora, e os devedores, que seria eu, acima indicados, são, respectivamente, agravante, eles à época agravaram, e agravados, eu. Portanto, ainda com aspas, ainda o que a terceira Câmara Civil afirmou. Portanto, ainda que eventualmente hajam débitos, estes possivelmente não são concernentes ao valor do imóvel adquirido. E confirmou a emissão na posse. É evidente que, tecnicamente, essa decisão não vincula o tribunal e nem muito menos vincula o juízo natural a acompanhar este entendimento quando do julgamento do mérito da ação. Tecnicamente não há essa vinculação. Mas o que nós temos aqui, indubitavelmente, é, no mínimo, uma plausibilidade jurídica da tese de que não há dívida em relação ao imóvel. Ao mesmo tempo, pela ambivalência da afirmação, temos claramente a implausibilidade jurídica da tese de que há dívidas em relação ao imóvel. Em razão disto, seria necessário, seria esperado, seria óbvio que, se sobreviesse decisão em contrário a este entendimento, precisaria haver uma desconstrução desse entendimento. Caso contrário, criaríamos uma discrepância jurídica muito grande, com dois entendimentos completamente opostos. O que não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que o juízo sentenciante ignorou completamente esta cláusula que eu li a Vossas Excelências do contrato de financiamento, que foi, inclusive, confirmada pela terceira Câmara Civil. Não bastasse, Excelências, não bastasse, vamos fingir que não existe contrato de financiamento, que não existiu, que essa cláusula não existe. Eu anexei, lembrando que quem entrou com o processo para que se reconhecesse que a dívida está paga fui eu anexei na petição inicial uma planilha em que demonstra com datas, valores e centavos os pagamentos realizados. Ora, doutora Sandra Lali, o que é que o juízo sentenciante disse? O juízo sentenciante afirmou que não há timbre nesta planilha, que por não haver timbre, ele não tem como saber, um parêntese, sempre que eu menciono aqui o juízo sentenciante, também me refiro ao superveniente acórdão, também de alguma das câmaras cíveis, que chancelou a sentença, guardadas as devidas vênias. O juiz afirmou que a planilha que eu juntei não possuía timbre e, portanto, se não tem timbre, não tem prova do pagamento, porque ele não sabe quem fez a planilha. Como se fosse uma planilha juntada
unilateralmente por mim. Pasmem. Pasmem, excelências. A planilha foi juntada na contestação. A planilha foi juntada na contestação da parte ré, da construtora. A mesma planilha? 99% a mesma planilha. Aliás, a deles tem mais pagamentos do que a que eu anexei. Se essa planilha que foi juntada pela parte ré, pela construtora, e não foi vista pelo juízo... Ah, doutor Hugo, como Vossa Excelência sabe que não foi vista pelo juízo? Nos memoriais anexados no PJE, de apenas 2 páginas, consta trecho da sentença, que diz o seguinte: destaco ainda o juízo sentenciante, que em depoimento o demandante sustenta que a empresa demandada enviou planilha para ele demonstrando pagamentos realizados por ele. Contudo, o referido documento não foi juntado aos autos, ao menos não há provas de que a planilha anexa no ID 62515379 tenha sido elaborado pela empresa. Esse ID que ele mencionou da planilha é o ID da planilha que eu juntei na minha inicial. Ele não viu. Isso é claro que a empresa juntou a mesma planilha. Aliás, planilha igual, só que com mais pagamentos. E isso não foi considerado. Basicamente, a prova cabal do pagamento, a prova cabal da inexistência da dívida, está nos autos, sempre esteve nos autos. E é como se ela não existisse. Uma injustiça foi produzida. Grande injustiça. Erro de fato, à luz do artigo 966 do Código de Processo Civil. Inciso 8º. Não só erro de fato. Examinável dos próprios autos. Basicamente, eu tenho contra mim uma execução de mais de 100 mil reais hoje por conta de uma planilha que não foi vista, que está nos memoriais com o ID mencionado, nos memoriais no PJE de Vossas Excelências, inclusive com o valor final abaixo. A própria empresa anexou essa planilha e nomeou no PJE, nomeou o arquivo no PJE, quando de sua anexação. Relatório de comprovantes de pagamentos da unidade habitacional 34. Tem bico de pato, tem pena de pato, anda como um pato, mas não é um pato? Evidentemente, isso é um comprovante de quitação. É puramente matemático. Além de erro de fato examinável dos próprios autos, trata-se também de um erro jurídico. Foi violado o artigo 225 do Código Civil, porque a partir do momento que eu demonstro que foi o sócio da empresa que me mandou essa planilha, vamos ignorar o fato de que ela foi juntada no PJE pela própria construtora. A partir do momento em que não há controvérsia sobre esse fato, pelo contrário, há uma confirmação documental da minha tese de quitação, documental. Doutor João Rebouças, quando eu conto isso para as pessoas, algumas pessoas pensam que é história de pescador. Há uma comprovação documental por parte da parte ré. E me foi negado o seguimento à ação rescisória. Eu tive o cuidado de, com todo respeito e todas as vênias, de fazer uma análise da decisão que negou seguimento à minha ação rescisória, desembargador relator Saraiva Sobrinho, e analisei cada um dos precedentes juntados e mencionados por Vossa Excelência. Em resumo, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em sua grande maioria, tratam de casos em que sequer foram apontados quais artigos de lei foram violados para que se fale em erro jurídico, em violação frontal à lei. Não é o meu caso.
há um distinguish absoluto. Na minha petição inicial de ação rescisória, estão apontados diversos artigos, inclusive o artigo 39 e 40 do Código de Defesa do Consumidor, visto que, além de tudo isso que eu trouxe para Vossas Excelências, foi me cobrado um valor de reforma sem que nunca tenha sido apresentado orçamento, cobrado 2 anos depois das reformas, quando o Código fala que é prática abusiva. Doutora Marta Daniele, quando me atendeu, muito bem me atendeu, perguntou exatamente sobre essa comprovação dos pagamentos. E acredito que nessa sustentação eu consegui mostrar que a comprovação do pagamento não é unilateral, não é só da minha parte, mas foi comprovada pela outra parte. Hoje, Vossas Excelências não estão julgando o mérito dessa ação. É simplesmente o conhecimento dela. Em 1 minuto, e com a vista de uma planilha juntada pela outra parte, se comprova o meu pagamento. Mas nem é isso que eu estou pedindo hoje. É simplesmente o conhecimento, o segmento da ação, para que depois seja analisado o mérito dela. Obrigado, Excelências. Precisamos dos votos de alguns desembargadores que ainda não constam no sistema. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Processo com vista ao desembargador Amaury. Também aguardo o voto visto, Excelência. Eu também vou remover aqui, presidente, e aguardo o voto visto. Passamos então para o processo seguinte. Número 4, a revisão criminal 081 05 45 93. Excelência, Ítalo, uma questão de ordem rapidamente, posso falar? pode sim. Eu estou sendo executado já num processo civil e, se fosse o caso, se Vossa Excelência achasse pertinente colocar isso para votação, a suspensão do processo de execução, ou, caso contrário, possa ser executado e é irreversível o dano. Esse é um pedido que já consta tanto do agravo interno quanto da petição inicial de ação rescisória. Obrigado. Doutor, penso que seria matéria para o relator apreciar e não o pleno, porque o pleno aprecia o mérito aí. As medidas de urgência seriam com o relator. Obrigado, Excelência. Então, processo anunciado, Ítalo Alencar Gugel, Ministério Público, relatoria da desembargadora Berenice. Está em mesa, Excelência. Inscrito para sustentação oral. O advogado já está presente. Pode iniciar, tem até 15 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal de Justiça, desembargador Libanês Monteiro, excelentíssima senhora desembargadora relatora Berenice Capuchu, aos quais eu estendo os cumprimentos aos demais desembargadores. Cumprimento também o Procurador-Geral de Justiça, que aqui se faz presente, demais colegas advogados, serventuários, estudantes de Direito. O caso aqui, eu vou ser muito cirúrgico, muito pontual, porque é uma revisão criminal, primeiramente, que não trata de discussão de mérito algum. Não trata questão de valorar circunstância judicial neutra, positiva, negativa, de forma alguma. A revisão criminal aqui, estrategicamente, pontualmente, discute apenas a possibilidade ou a impossibilidade de como se faz o cálculo da pena no que diz respeito às circunstâncias judiciais do artigo 59 que foram negativadas, que foram julgadas de forma desfavorável. No caso em comento, em apreciação, o senhor Ítalo foi condenado e foi aplicado a ele a fração de aumento por cada circunstância judicial negativada, a fração de 1/8 a pena ao crime de peculato, aonde a defesa sustenta que deveria ser 1/6 em cima da pena mínima prevista. E qual é a diferença? Pode ser um ou outro? Pode ser um ou outro. Verdade, pode ser um ou outro. É a critério do juiz? É a critério do juiz. Então, doutor, por que o senhor está entrando com a revisão, já que se pode ser um ou outro, que o juiz teve o critério de 1/8 sobre a diferença da máxima e a mínima? Por que o senhor está entrando com essa revisão? Porque tanto a nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como a do próprio STJ, como da própria Câmara Criminal, entende que a fração de 1/8 sobre a diferença entre a máxima e a mínima só pode ser aplicada desde que haja fundamentação, desde que o juiz fundamente o porquê de aplicar tal fração.
é uma fração mais rigorosa. E para o crime aqui em comento, em estudo e análise, é o crime de peculato, tem a pena mínima de 2 anos. Uma fração do crime de uma circunstância judicial negativa deste crime, se for calcular entre a máxima e a mínima, é 1 ano e 2 anos, 1 ano e 2 meses, ou seja, praticamente muito próximo à própria pena do mínimo legal. Então o STJ entende que você pode aplicar sim ao 8º, desde que você fundamente. Aí vamos para a sentença de origem. Está fundamentada a aplicação de um 8º? Não está. Se não está fundamentada a aplicação de um 8º, então tem que ser aplicada a fração mais benéfica ao réu, que é 1/6 da pena mínima, que no caso seria 4 meses. São 3 circunstâncias judiciais negativadas, que nós não estamos discutindo aqui o seu valor, mas estamos discutindo aqui a sua causa de aumento, ou a sua fração de aumento. Então, o que esta Câmara aqui, o que este Pleno aqui está para decidir é o seguinte: sobre a égide do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o que exige fundamentação das decisões judiciais. Se a fração de 1/8 o juiz deve aplicar sem justificar, sem fundamentar, ok, a revisão vai ser negada. O juiz pode aplicar a fração que ele quiser sem justificar, contrariando e afrontando a Constituição Federal, contrariando e afrontando as decisões harmônicas do STJ. Ok. Se esta corte disser não, pode ser aplicada a fração de 8º, sim, como a defesa também acha que pode, mas desde que seja fundamentada. Se este Pleno disser que é para aplicar a fração de 1/8 e tem que ser fundamentada, a revisão tem que ser provida. Porque a sentença de origem não fundamenta nada. Calcula a pena, calcula as circunstâncias judiciais e joga a pena e acabou-se. Então, assim, Excelência, eu não quero mais delongar. É estratégica e pontual a nossa sustentação, esses nossos destaques, aonde o Pleno hoje aqui está para decidir se precisa fundamentar ou não as decisões judiciais, especificamente no que diz respeito às causas de aumento, a fração de aumento na dosimetria da pena, com diz respeito ao artigo 59. Nestes termos, nós pedimos deferimento e pedimos provimento desta revisão criminal, para que seja imposta ao revisionado, a fração de 1/6 sobre a pena mínima por cada circunstância judicial tida como negativa, onde a pena dele, no cálculo a ser feito, irá reduzir para abaixo de 8 anos, o que o ensejaria também a aplicação no regime semiaberto, o início do regime semiaberto. Nestes termos, Excelência, pedimos deferimento. Muito obrigado. O voto da relatora pela improcedência da pretensão revisional. Não há discordância. Decisão unânime. O número 5, embargos infringente nulidade 081 5903 73 de Narte Torres Cruz e outro, e Ministério Público. Dr. Flaviano faz a defesa também. Neste caso, a relatora é a desembargadora Berenice, que vota pelo provimento dos embargos infringentes. Muito obrigado, Excelência. Dispensa a sustentação. Não quero convencer E a ninguém do contrário. decisão também é a unanimidade. Obrigado, Excelência. Com esses 2 julgamentos, nós concluímos os processos judiciais possíveis de julgamentos. Os outros conflitos, os 2 são de relatoria do desembargador Cornélio, que não está presente. Encerramos a sessão jurisdicional, passamos à administrativa. Havia uma resolução em pauta, há uma resolução em pauta que dispõe sobre alterações para os oficiais de justiça, mas eu retirei de mesa para reexaminar um pleito que eles fizeram ontem em uma reunião que tivemos. E aí ficará em pauta para eu apreciar esses pleitos deles e, se for o caso, fazer alguma modificação. Iremos possivelmente a próxima. O número 7 é destaque de desembargador Cornélio, que também que não está presente. Tá bom. Bom, temos a respeito de oficial de justiça, eu gostaria de conversar com os colegas, porque nós estamos com uma carência de oficial de justiça e
não podemos nomear ad hoc. O concurso está válido, mas talvez no próximo ano, só para este ano, pelas circunstâncias que nós conhecemos de orçamento e de contingenciamento de despesa e lei de responsabilidade fiscal, não podemos fazer nenhuma nomeação de oficial de justiça agora. A gente está fazendo remanejamento de trabalhos, de força de trabalho, está discutindo algumas questões para ver se melhora os serviços e acelera um pouco o cumprimento das decisões. Então, nós temos a presença de oficiais de justiça nas sessões do Pleno e das câmaras. Eu pergunto aos colegas se podemos deslocar esses oficiais de justiça para a Secretaria Judiciária e eles irão fazer os cumprimentos das decisões dos órgãos julgadores do tribunal e quando não nos dias de sessões estarão na Secretaria fazendo isso. Minha pergunta de fato os presidentes das câmaras entendem a necessidade da presença de oficiais de justiça durante a sessão? Se entender que não, a gente fará a modificação para eles ficarem sempre na Secretaria Judiciária. Eu acho indispensáveis. Acho que é importante a presença Excelência. do oficial de justiça. Demais. Senhor presidente, também. Eu estou na presidência da 2ª Câmara Civil e eu acho que favorece muito os trabalhos e aquela organização inicial com os advogados, atendimentos e encaminhamentos até para a sustentação. Eu, desde que fui convocada e passei 2 anos na 3ª Câmara Civil, eu acho muito importante esse trabalho e facilita, sobretudo, a presidência do órgão fracionário. É esse meu pensamento, apesar de curta experiência, né, nesse cargo de presidência de Câmara. Senhor presidente, enquanto presidente da Câmara Criminal em exercício, porque o nosso presidente está viajando, eu também tenho essa mesma posição. Eu acho desnecessário, imprescindível, o oficial de justiça conhece, inclusive até na proteção dos desembargadores, essa missão é muito importante, o contato com o advogado, a anunciação de processo, então eu acho imprescindível e dispensável a presença dos senhores oficiais de justiça nas sessões. Perfeito, sem dúvida. Eu acho a alma da sessão. Que foi colocado pelos colegas. Mas a presença dos oficiais de justiça é imprescindível, realmente. E, notadamente, na questão da organização, como frisou a desembargadora Marta, durante as sessões presenciais. Então eu precisava dessa afirmação dos senhores para decidir. Não decidiria sem ouvir. Eu também concordo. Realmente acho muito importante. Demais. Eu não sei nem por que se questiona, essa né? ideia surgiu, porque é tão característico do oficial de justiça estar lá presente nas sessões. Tá, então a conclusão é não haverá a dispensa dos oficiais de justiça. Muito bem. Temos, então, o pessoal da Secretaria de TI tem um vídeo que quer mostrar, é uma funcionalidade de sistema, é bem curta, 1 minuto, 1 minuto e meio. É interessante para os gabinetes e aqui é o momento de a gente demonstrar de forma ampla, porque todos os gabinetes são aqui representados. Como funciona isso? Por favor, o pessoal da comunicação pode exibir o vídeo. Eficiência e inteligência juntas na classificação de processos judiciais dentro do PJE. Estas são as facilidades que o classificador inteligente de processos traz para o seu trabalho. A ferramenta identifica a matéria processual e atribui etiquetas compatíveis com os padrões previamente definidos. Isso garante precisão do início até o final do fluxo. Os diferenciais do classificador são triagem e distribuição mais eficientes, padronização da classificação, reduzindo falhas manuais e mais velocidade e assertividade no fluxo de julgamento. Está disponível para o gabinete que tiver interesse. Em breve, chegará ao 1º grau. Mas as boas notícias digitais não param por aí.
O TJRN está disponibilizando para todos os usuários, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, a Apoia, uma IA generativa criada pelo TRF2 e integrada à PDPJ-BR para gerar minutas de sentença e de voto, realizar sínteses de textos, acessar um banco de prompts, entre outras funcionalidades, tudo com segurança, governança e ética, atendendo às diretrizes do CNJ. O acesso é simples e prático, usando as credenciais da PDPJ. O TJRN segue investindo em tecnologia para garantir eficiência, rapidez e segurança ao seu trabalho. No primeiro momento, o vídeo mostra que os processos serão classificados por assunto. Por exemplo, se for referir-se a questões de saúde, quando você olhar para o número do processo, ele já está com a etiquetazinha mostrando que essa matéria é de saúde. Então, não precisa mais o assessor abrir o processo, consultar, ver o que é a matéria. O sistema já indica a matéria para seguir para uma pasta que cuidará desses assuntos específicos. Todas as matérias estão classificadas e já apresentarão etiquetas. O processo distribuiu, chegou ao gabinete, já vem com a etiqueta indicando o assunto que é discutido no processo. Na segunda parte do vídeo, essa solução chamada de Apoia é a continuidade daquela primeira etapa da inteligência artificial que permitiu aos gabinetes gerar relatórios e emendas. Os assessores trabalham com essa ferramenta já há algum tempo, alguns meses. Agora faltava o voto, minutar o voto, que deu mais trabalho, porque a pesquisa, os critérios, os bancos de dados de acesso e a segurança tinham que estar presentes na elaboração dessas minutas para evitar o que o pessoal da TI chama de alucinações. A alucinação significa citar, por exemplo, decisões que não correspondem à realidade. Uma decisão criada pela inteligência artificial e não baseada numa informação concreta de um banco de dados. E aí, quando ele fala que a ferramenta fará consultas a bancos de dados estruturados e de prompts, significa que é o nosso próprio banco de dados do PJE que será consultado, porque quando a minuta propuser citar uma decisão, será confirmada, é só consultar o nome do processo e ficará comprovado que não tem nada de criação, é uma citação correspondente. Não tem uma alucinação aí no meio dessa história. Isso aqui é para nos dar segurança e também para transmitir segurança para o destinatário das decisões nossas. Isto aqui, estamos falando de uma ferramenta que se inicia, vê que foi feita aqui, eu vou chamar, a iniciativa é do TRF2, mas nossa equipe trabalhou em conjunto com a TRF, celebramos termo de cooperação, houve uma integração disso aí, e aqui está sendo antecipada a solução do CNJ. O CNJ nos prometeu que desenvolveria essa ferramenta, mas para o final do ano. A gente achou que poderia não chegar até o final do ano. E aí começou a trabalhar com o apoio, com a iniciativa do TRF2 para apresentar isto. E se a ferramenta, a solução criada pelo CNJ for melhor do que esta, a gente muda, adere a ela. Se não for, a nossa estará em funcionamento. A recomendação minha é, nós estamos trabalhando com uma ferramenta nova, um conceito novo de consulta. Não é só copiar, é conferir. Inicialmente vamos precisar conferir. Virar uma ajuda, nós vamos aprender a lidar com ela, mas conferindo para ver se precisa correção. A gente lembra aqui que quando começamos a trabalhar com a elaboração de minutas, de emendas e de relatórios, o sistema precisou de
o assessor conferir esses dados do processo. Porque tem aquela questão que é muito comum nas ferramentas de inteligência artificial. Que tipo de pergunta você faz? Você tem que saber perguntar. Porque não é assim, isso a gente chama de inteligência, mas ela não raciocina. Então, é artificial aí, é um conjunto de regras que elaboram, desenvolvem uma atividade. Se não soubermos fazer a pergunta, a resposta pode vir diferente do que se pretende. Então, temos que saber. Tanto é que, às vezes, a gente pede para refazer a resposta, aprimorar, aperfeiçoar a resposta, e aí vai refinando isso aí e chega ao resultado que a gente pretende. Da mesma forma, aqui a gente vai precisar acompanhar isso, e depois que estivermos familiarizados com a solução, o resultado poderá ser uma rapidez, uma pretensão, um desejo antigo dos magistrados do Poder Judiciário, que é agilizar os julgamentos, decidir com mais rapidez. Isso aqui está sendo proposto agora, alcançando o primeiro grau também. Então, nós podemos ter aí, eu vou dizer, para o próximo ano, uma resposta do Judiciário bem mais rápida em todos os níveis, na questão das decisões judiciais. Eu sou entusiasmado dessas soluções, dessas ferramentas, porque não é uma substituição das pessoas, mas é uma forma de acelerar e permitir que as pessoas produzam mais. Nós, julgadores, funcionários, assessores, poderemos passar a produzir mais e tirar aquela angústia de nós, que a gente sabe disso, que a gente recebe uma lista de processos para fazer, tem que produzir aquela quantidade, e se não conseguir no dia, a gente segue com os processos em mente. Em casa fica preocupado, vai trabalhar de noite, etc., para ver se consegue atender a isto aí. Se esta solução permitir que a gente consiga fazer isso dentro do horário do expediente, alcançar aqueles números dentro do horário do expediente, eu costumo dizer que isso é qualidade de vida, porque eu vou para casa para relaxar, para descansar, para fazer outras atividades, que não ficar ligado 10, 12 horas só no trabalho. Presidente, só uma informação, por gentileza. Uma informação rápida. A Sexta Vara Civil, o gabinete da Sexta Vara, já está desenvolvendo um projeto piloto para o desenvolvimento do projeto do classificador em primeiro grau. Já está desenvolvendo, foi disponibilizado lá toda a equipe, inclusive um residente judicial foi também destacado com essa finalidade. Então o projeto já está tendo um desenvolvimento prático lá na unidade, só para informar aos embargadores. Olha aí, as soluções vêm de toda parte, todos aqui, nós somos colaboradores das boas ideias. Obrigado, doutor Ricardo. Passamos agora às proposições. Tem moção de congratulações pelo aniversário, ao desembargador Saraiva, pelo título que recebeu de cidadão noronhense, concedido pelo Conselho Distrital de Fernando de Noronha. Agora, dia 20, o desembargador Saraiva foi à ilha receber esse título. Eu já coloquei no grupo uma possível data para escolhermos para marcar a sessão de escolha do juiz para acesso ao tribunal. Os colegas irão manifestar oportunamente. Agora, por favor, façam com tempo para botar em pauta, para publicar a pauta. Desembargador Amauri. Não tenho, Excelência, a não ser me associar à proposição de Vossa Excelência em relação ao nosso querido colega e amigo desembargador Saraiva, sobrinho, o mais novo noronhense. Parabéns, e eu acho extremamente merecida a homenagem, Excelência. Desembargador Rebouças. Bem, senhor presidente, me associar aí ao merecido e justo título do nosso amigo, desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu também aproveito para informar que antes da
da utilização dessa nova ferramenta que o tribunal está oferecendo aos magistrados. O desembargador Amilcar acabou de me informar aqui que a terceira Câmara, tem aqui 3 membros da terceira Câmara, está faltando a doutora Érica, tem 758 processos em pauta agora para a próxima semana. Com certeza, com essa ferramenta, vamos passar dos 1.000 por semana. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só agradecer a Vossa Excelência pelo registro. Realmente foi um momento muito importante da minha vida. Poucos sabem, mas minha infância foi toda em Fernando de Noronha e depois a adolescência. Então, quem formatou essa personalidade e me tornou, inclusive, juiz, depois desembargador, foi a própria convivência na ilha. Então, estive lá realmente a semana passada, revi aqueles momentos. Não pulei na água porque eu vi tubarão, mas vale a pena os senhores, quem está nos ouvindo, visitar a ilha. Realmente é um paraíso. É tanto que o próprio índice Fernando de Noronha é um sonho do qual ninguém quer despertar. E minha ida lá agora foi exatamente, despertei e voltei como noronhense. Uma honra maravilhosa, inesquecível, e uma gratidão muito grande aos senhores e, acima de tudo, a Deus por me proporcionar este momento tão importante. Obrigado, presidente. Desembargador Amilcar. Excelência, desembargador Saraiva é duplamente abençoado, porque teve o privilégio de ter a infância dele e grande parte da adolescência no que pode-se dizer um paraíso na terra. E agora, já, digamos assim, na sua maturidade, é agraciado com o título de cidadão noronhense. Realmente é uma sorte que nem todos nós temos essa graça. Então, felicidades, desembargador Saraiva. Desembargadora Berenice. Excelência, também não tenho nenhuma proposição, mas me associo às homenagens ao meu colega de turma, que tenho muito afeto, muita consideração, e agradeço ainda a essa altura a gente conviver. Obrigada. Desembargador Ricardo Procópio, agora para trocar de nome. Isso, mas se trocar com o doutor Ricardo Tinoco é uma honra para mim. Também não tenho proposições, a não ser me associar à homenagem já registrada pela honraria recebida pelo nosso querido colega e amigo desembargador Saraiva. Merecida a homenagem. Eu soube até que fecharam o espaço aéreo da ilha, né, durante o evento lá. Correu essa notícia. Desembargadora Sandra. Sem proposições, Excelência. Também quero cumprimentar o desembargador Saraiva pela honraria e muito merecida. E também queria, Excelência, comunicar que recebi um elogio que foi dado para o Dr. Felipe Luiz Machado Barros, que é juiz corregedor auxiliar, a participação dele, o reconhecimento pela valiosa participação no 4º Encontro Nacional da Rede Nacional de Recuperação de Ativos Recupera, que foi realizado no Rio de Janeiro, e foi o Ministério da Justiça e Segurança Pública que fez esse elogio. Obrigada. Desembargadora Marta. Quero renovar meus cumprimentos à Sua Excelência, o desembargador Saraiva Sobrinho, pela honraria recebida naquela terra onde Sua Excelência tem afetuosos laços. Quero cumprimentar também a doutora Cristiane Pinheiro, professora da UFRN, servidora desta casa, que hoje traz os alunos para presenciarem, assistirem e aprenderem aqui com o julgamento em colegiado. Desembargador Ricardo Tinoco. Senhor presidente, só me associar também a merecida homenagem, referência feita a merecida homenagem ao desembargador Saraiva, também me associar à referência feita pela desembargadora Marta. É uma satisfação, uma honra poder dividir essa carga horária com a professora Cristiane Pinheiro, que está como professora colaboradora da UFRN, e não tenho mais nenhuma outra proposição, senhor presidente. Obrigado. Para finalizar, comunico que entre aqueles processos de permuta de colegas magistrados de um estado para outro,
a última que nós deferimos, o juiz está na presidência para tomar posse. O juiz que vem da Paraíba para aqui, o nosso estará lá tomando posse, o que saiu do estado daqui. A posse tem que ser simultânea, então está agendado, daqui a pouco eu subo para dar posse a ele. Desembargador Ricardo, se Vossa Excelência quiser falar a seus alunos, a gente encerra a sessão aqui, Vossa Excelência toma conta da turma e fica à vontade, se desejar. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão.